A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vires. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje, 11 de março de 2022. Hoje é dia de Santos Marcos Chong e Aleixo Seong, decapitados por seus parentes coreanos. Vamos ao relato da patrologia deles. A história da igreja é repleta de relatos de mártires. Dentre eles, há uns mais conhecidos do que outros. Alguns nomes, como São Sebastião, Santa Luzia, são comuns entre os católicos. Outros mais recentes, como São Maximiliano, Maria Kolbe, também são mais populares. Mas este texto pretende apresentar a você dois santos mártires desconhecidos por muitos brasileiros, que ao lado de outros se tornaram verdadeiras bases da igreja no Oriente. Santos mártires Marcos Chong Yongbei, catequista, e Aleixo Unse Yong, seu catequizando. Por causa da fé cristã, os dois foram ultrajados e flagelados pelos próprios parentes na Coreia em 1866. A oferta de vida deu origem à fé cristã na Coreia, que começa 2 séculos antes, com a iniciativa de alguns leigos. O desenvolvimento das primeiras comunidades foi solidificado apenas no século XIX. Com a chegada dos primeiros missionários vindos da França. Poucos anos antes, nascia Marcos Chong Yongbei, filho de uma família pagã da nobreza local. Marcos se tornou professor, se casou e ficou viúvo. Foi aí que se sentiu tocado pelo testemunho de 2 sacerdotes católicos martirizados. A alegria dos padres, mesmo diante da tortura, fez com que o jovem coreano se interessasse pelo catolicismo, a ponto de pedir o batismo pouco tempo depois. Catequista, aderiu a uma vida de pobreza e austeridade ao lado da esposa, também cristã. Se dedicou à caridade, prestando serviços aos doentes e os órfãos, chegando a adotar uma criança. Mas seu testemunho não foi o suficiente para conter a onda de perseguições que surgira contra os cristãos. Marcos chegou a ajudar muitos católicos a deixar a Coreia, mas decidiu permanecer no próprio país. Conheceu um jovem enviado pelo então bispo São Simão Bernux para seu catequizando, Aleixo Unse Yong, também oriundo de uma família rica. Aleixo rapidamente aceitou a pregação do evangelho realizada por Marcos e se tornou cristão, abandonando a família que não aceitava aquela conversão a ponto de ameaças e agressões físicas. Anos depois, fruto de sua intercessão, 20 membros de sua família aceitaram se tornarem cristãos. A perseguição contra os cristãos continuava. De um lado, o comunismo, religião oficial do Estado, e do outro, as tradições e veneração dos ancestrais. Marcos Chong Yongbei é preso. Seus algozes tentam em vão que ele denuncie outros católicos. Marcos oferece nomes de cristãos que já haviam morrido, em sinal do seu amor aos irmãos e a sua fidelidade a Cristo. A igreja relata que foi Aleixo
quem se empenhou na tradução do catecismo e de outros textos católicos para o idioma coreano. Ao saber da prisão daquele que havia catequizado, resolve negar a fé cristã e participa de um linchamento de um catequista. A semelhança de São Pedro, é remediavelmente tomado por um arrependimento profundo de seus atos. Resolve visitar um bispo na prisão, recebe o perdão dos pecados, mas acaba cativo, aonde permaneceu firme na fé. Em 11 de março de 1866, Marcos, aos 70 anos, e Aleixo, aos 19, caminharam juntos em direção ao martírio, quando foram decapitados pelos próprios parentes. Os dois foram beatificados 102 anos depois pelo Papa Paulo VI e canonizado em 6 de maio de 1984 pelo Papa João Paulo II, ao lado de outros 93 mártires coreanos e 10 padres franceses. A estimativa é que cerca de 10.000 católicos coreanos foram martirizados no primeiro século de vida da Igreja naquele país. Em 2014, o Papa Francisco beatificou outros 124 coreanos, vítimas do martírio. Não há como não vincular o avanço da evangelização na Coreia do Sul, a fé provada ao limite, no martírio de homens como São Marco Chong Yambé, catequista, e São Aleixo Unse-yong. Hoje, a Coreia do Sul vê um considerável aumento no número de católicos, segundo o relatório do Catholic Pastoral Institute of Korea. Em 2018, os católicos sul-coreanos eram 5.866.510, enquanto em que 1999 eram 3.946.444, uma alta de 48,9%. Neste período de tempo, a porcentagem de católicos no país passou de 8,3% a 11,1%. O que se aprende com esses dois santos? Em primeiro lugar, assim como na história de todos os mártires, a inegável fidelidade a Cristo e ao seu Evangelho. Que relato maravilhoso, né? São Marco Chong e Aleixo Senyong, rogai por nós. Que maravilha, meus queridos amados irmãos e irmãs. Ali o sangue foi derramado por esses dois. E é como diz um relato tradicionalista. Quanto mais César derramava o sangue dos cristãos em Roma, quanto mais ele lavava as ruas de Roma com o sangue dos santos, era que afloria cristãos, era que nascia cristão. Parece que era uma água abençoada o sangue dos cristãos, porque o que nascia de cristãos não era brinquedo. Assim acontece ali, né, nesse relato de hoje, na Coreia. Quanto mais derramar o sangue de cristãos ali, é que a Coreia se converte, é que a Coreia mais aceita o evangelho, o cristianismo. Que é a exemplo dessas duas janelas do céu e de tantos outros que foram martirizados lá, possa interceder hoje por mim, por você, pela sua casa, pela sua família, por você que é inscrito nesse canal. Deus abençoe a todos, salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.